O sol não nasce suavemente no Antigo Egito. Ele queima. E se você estivesse lá, você sentiria isso antes mesmo de abrir os olhos. Porque neste momento da história, o mundo não pertence aos homens, pertence aos deuses. E alguns deles caminham entre nós. O mundo não parece humano. Colunas gigantescas cobertas de hieróglifos, estátuas colossais observando em silêncio, templos tão grandiosos que parecem feitos para deuses. E talvez fossem, porque aqui, no auge do Egito, deuses e homens vivem perigosamente próximos. O Nilo corta a terra como uma artéria viva, lento, constante, essencial. Sem ele, não há colheita. Sem colheita, não há povo. Sem povo, não há império. Mas com ele, o Egito se tornou algo que o mundo nunca tinha visto. Uma civilização que não apenas sobreviveu, mas organizou o caos e tentou vencer o tempo. Pense nisso. Enquanto outras sociedades ainda lutavam para se estabilizar, o Egito já pensava na eternidade, não apenas em viver, mas em existir para sempre. Mas esse poder não surgiu de repente. O Egito foi moldado lentamente. Séculos de adaptação ao Nilo, séculos de organização, séculos de construção de uma identidade única. Tudo começa com a unificação. Quando o Alto e o Baixo Egito se tornam um só. Um único governante, uma única coroa, uma única ordem. Mas o verdadeiro auge vem muito depois, durante o chamado Novo Império, entre 1550 e 1070 a.C. Aqui, o Egito deixa de ser apenas estável e se torna dominante. Exércitos atravessam desertos, carros de guerra avançam em alta velocidade. O Egito expande suas fronteiras para além do que já foi considerado possível. Ao sul, domina a Núbia. Ao norte, influencia regiões da Síria e Canaã. E com isso, riquezas começam a fluir. Ouro, pedras preciosas, madeiras raras, tributos de povos conquistados. Tudo converge para o coração do império. E esse coração tem um nome: Tebas, uma cidade onde o poder político e religioso se misturam, onde templos gigantescos não são apenas locais de fé, mas centros de controle. No topo de tudo, o faraó. Mas ele não é apenas um governante. Ele é considerado um deus vivo, a ligação direta entre o mundo dos homens e o mundo divino. Sua função não é apenas governar, mas sustentar o equilíbrio do universo. Esse equilíbrio tem um nome: Ma'at, a ordem cósmica, a verdade, a harmonia que mantém tudo funcionando. Se Ma'at falha, o mundo entra em colapso, e é o faraó quem carrega esse peso. Mas ele não governa sozinho. Sacerdotes controlam os templos, administram riquezas, interpretam a vontade dos deuses. Escribas registram tudo: colheitas, impostos, leis, eventos. Nada escapa. Porque no Egito, registrar é controlar. E controlar é manter a ordem. Agora desça do topo e volte para a base. Você acorda antes do sol, o corpo já cansado antes mesmo do trabalho começar. Se você é um camponês, sua vida depende de um único fator: o Nilo. Quando ele sobe, há esperança. Quando ele falha, há fome. Não existe margem para erro. O trabalho é repetitivo, pesado, silencioso. Mas há uma diferença fundamental. Você acredita. Acredita que seu esforço tem propósito, que você não está apenas sobrevivendo, mas sustentando a ordem do mundo. Agora imagine outro cenário. Você trabalha em construções monumentais, pedra sendo cortada,
blocos sendo arrastados, estruturas sendo alinhadas com precisão quase impossível. Não é um trabalho caótico, é organizado, planejado, quase científico. Essas construções não são feitas para o presente, são feitas para a eternidade, para garantir que o nome de um faraó nunca desaparecesse. E então estão os escribas. Poucos sabem ler, poucos sabem escrever, e isso muda tudo. Eles não carregam peso físico, mas carregam o controle da informação. E no Egito, isso é poder. Mas não se engane, o auge não significa facilidade. O calor é constante, a vida é rígida, a hierarquia é absoluta. Cada pessoa tem um lugar, e sair dele não é simples. Se o Nilo se atrasa, a tensão cresce. Se a colheita falha, o medo se espalha. E quando o medo cresce, as perguntas começam. Será que os deuses estão satisfeitos? Será que o faraó ainda mantém Maat? E essas dúvidas, mesmo silenciosas, são perigosas. Mas apesar disso, o Egito continua a impressionar. Imagine caminhar por Tebas, avenida de esfinges alinhadas, templos gigantescos como Karnak e Luxor, obeliscos apontando para o céu. Tudo é grande, tudo é sólido, tudo parece eterno. Você presencia um ritual. O faraó avança lentamente. Vestes impecáveis, coroa reluzente, olhar fixo. A multidão observa em silêncio, não por medo, mas por reverência. Sacerdotes entoam cânticos, o cheiro de incenso preenche o ar. Cada movimento é calculado. Nada é aleatório. Tudo existe para manter o equilíbrio. Esse período é marcado por grandes nomes. Hatshepsut. E aqui existe um detalhe que surpreende até hoje. Ela era uma mulher. Em uma sociedade dominada por homens, ela não apenas governou, ela consolidou o poder, expandiu rotas comerciais e liderou o Egito em um dos momentos mais estáveis de sua história. E mais do que isso, ela fez algo ainda mais impressionante. Se apresentou como faraó, com todos os símbolos de poder, inclusive sendo retratada em muitos registros com aparência masculina para reforçar sua autoridade. Tutmoses III expandiu o império com campanhas militares estratégicas. Ramsés II construiu monumentos gigantescos e moldou sua própria imagem para a história. Agora observe tudo de fora. Um império organizado, rico, estável, uma sociedade inteira funcionando como um mecanismo preciso. E talvez esse seja o ponto mais impressionante. Por um momento na história, isso realmente funcionou. Um povo inteiro acreditando, sem questionar, que fazia parte de algo eterno. E é isso que torna o auge do Egito tão fascinante. Não foram apenas as pirâmides, não foram apenas os faraós, foi a crença de que a ordem podia ser mantida para sempre. Mas aqui fica a pergunta: se você estivesse lá, vivendo no auge de tudo isso, vendo poder, riqueza e estabilidade ao seu redor, você questionaria? Ou também acreditaria que aquilo nunca teria fim? O Egito parecia eterno, intocável, invencível. Mas algo começou a mudar. E quando a queda começou, já era tarde demais. Você quer entender como um dos maiores impérios da história simplesmente desmoronou? Então me diga nos comentários.